Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu volto com mais um texto da playlist de 2024, o texto que foi lançado no blog na quinta-feira, 11 de abril de 2024, e cujo título é Batalhas. Vamos lá. A maioria das guerras são vencidas pelos melhores estrategistas. Elas são divididas em muitos episódios em diversas batalhas. A melhor probabilidade de vitória será de quem vencer o maior número de batalhas. Tais estratégias exigem momentos de paciência, astúcia e inteligência. Quem sempre recua se torna um covarde, mas, por outro lado, quem somente ataca se torna um irresponsável, podendo trazer muitos danos e perdas. Há que se ter parcimônia. Estamos, nesse momento, em meio a uma guerra espiritual que envolve inúmeras batalhas em trincheiras dispersas ao redor do mundo. Não há como combater em todas elas. Precisamos escolher lutar naquelas em que nossas habilidades serão mais bem aproveitadas. Vivemos em meio a um conflito de informações e desinformações, disputas de narrativas falaciosas, destruição de valores importantes para a base de uma sociedade saudável e uma silenciosa, mas agressiva guerra espiritual. Não há como escolher a passividade constante esperando que outros lutem por nós. Contudo, precisamos agir com sabedoria e escolher o combate para o qual possamos ser proativos e produtivos. Cada um pode sentir o que ressoa mais profusamente em seu coração e em qual flanco se posicionar. Todos temos algo com o que podemos contribuir neste momento. Não viemos a passeio, temos um papel a desempenhar. Se silenciarmos a mente para as opiniões externas, conseguiremos ouvir e sentir a rota e estratégias necessárias para seguirmos firmes em nossa missão. Aqueles que se calam diante das injustiças e crueldades inevitavelmente serão, em algum momento, vítimas de sua covardia, pois quem se compraz em atitudes desonestas, muitas vezes revestidas de falsa benevolência, é absolutamente desprovido de compaixão. Via de regra, são criaturas que vivem em busca de poder e dominação, pouco se importando com a ética ou qualquer forma de respeito. Em seus jogos não há regras. Justamente por isso, todo cuidado é pouco. Cada passo deve ser estrategicamente calculado, uma vez que caminhamos em um campo minado e as armadilhas estão espalhadas por todo lado. E só há uma forma segura de seguir adiante, preservando a integridade, que é ouvir e seguir nossos guias mais assertivos, o nosso coração e a voz de nossa alma em conexão com a luz de nossa centelha divina. Que tenhamos coragem e inteligência para seguir avançando em nossas conquistas, com paciência e resistência. O final do confronto se aproxima, está muito evidente para quem acompanha todos os movimentos nesse imenso tabuleiro planetário. A alegria da vitória está próxima para todos que se dispuseram a combater o bom combate. Coragem e fé, os tempos pelos quais trabalhamos incansavelmente estão chegando. Então, esse texto assim, me trouxe muitos insights e muitas reflexões, né? Então, para começar a falar, são tantas questões que envolvem esse texto, assim, então, para muitos, né, que acompanham o canal, ou que estão acompanhando, né, o canal que começou recentemente, me conhecem através da Márcia Rodrigues, que sempre lê os meus textos lá, né? E são pessoas que estão também nesse processo, né, do despertar, né, caminhando, né, estamos assim, né, abrindo caminho, né, aprendendo muito, cada dia traz um aprendizado. Então, quem assistiu a live lá no canal da Márcia, né, eu expliquei mais ou menos
como que é assim o meu, como que hoje são os textos. Quem está acompanhando também aqui o canal está percebendo que assim, os textos do início do blog de 2018, 2019 tem uma temática diferente dos textos mais atuais. Quando eu comecei, eu falava mais assim de cotidiano, de experiências mais pessoais, de relacionamentos, e hoje é muito mais voltado para os assuntos da espiritualidade. E assim, até a forma de escrever os textos também acabou se tornando um pouco diferente, né? Antes era mais assim por inspiração, minha inspiração. Hoje é muito mais por intuição. Então, às vezes eu nem sei sobre o que eu vou escrever na semana. Aí vem a intuição e assim, é sentar e escrever e assim, vem de uma vez, sabe? Aí depois eu paro, releio, porque às vezes eu nem lembro o que eu acabei de escrever. Eu releio, porque aí eu vou fazer os ajustes de uma revisãozinha para ver os erros, porque como eu vou escrevendo muito rápido, então sempre tem erro de digitação, né? Então aí eu vou fazer as coisas, leio de novo, faço as correções para depois, né, concluir para mandar pro blog. E, e assim, e eu acredito que muitos aqui é como se existisse para a gente assim um período pré-pandêmico e pós-pandêmico, né? Que esse período para a gente foi meio que assim uma virada de chave e assim foi como se fosse um marco mesmo, né? Um divisor de águas para muita gente. Que a partir daí nós começamos a tomar consciência, conhecimento de coisas que a gente não imaginava antes, né? E foi um processo para muitos difícil, doloroso, trouxe muitas pessoas acabaram sofrendo um isolamento por conta das questões que no começo, isso eu estou falando assim, uma boa parte das pessoas que eu conheço que assim, se aprofundou nesse processo nesse período, porque tem gente que já está nesse caminho há muitos anos. Mas, outro dia até conversando a respeito dos textos, dos primeiros textos, eu comentei que, assim, hoje eu percebo que, na verdade, muitos de nós já estávamos sendo preparados para esse momento há muito tempo, mas a gente não percebia. E assim, o blog, então, quando nasceu, na verdade, hoje eu entendo que foi uma preparação, né? Ele começou por um caminho e que foi mudando, porque era para chegar aqui onde ele tem que chegar, nesse tipo de mensagem que agora são as mais atuais, né? Então, assim, esse divisor de águas para muitas pessoas, assim, no começo, muitos de nós que começaram a se aprofundar mais nesse período mais recente, assim, de 4, 5 anos atrás, nós foi meio complicado, meio difícil acessar certas informações, tal, e a gente entrou naquela neura, né, de querer falar para todo mundo, de querer alertar todo mundo, de querer que as pessoas conseguissem enxergar o que a gente estava enxergando, e isso trouxe muitos conflitos, né? Por isso que muitas pessoas foram isoladas, e até hoje, em algumas famílias, existem existe um desperto num núcleo familiar inteiro, né? Tem aquela pessoa meio que falava sozinha e continua, né, com os meus pensamentos sozinha. Então, hoje a gente já tem, eu acho que a gente amadureceu um pouco nessa questão, e eu estava refletindo a respeito disso, né, que às vezes, algumas vezes eu parava e pensava assim, poxa, mas
a gente teve acesso a tanta coisa, né, a tanta informação, e assim, teve um texto que eu até escrevi sobre isso, de falar que assim, o conhecimento, ele é meio que um superpoder, né? Porque quando você acessa o conhecimento, aí depende, você precisa ter sabedoria para saber o que você vai fazer com ele, porque você tanto pode usar para o bem como para o mal, né? Todo superpoder, né? Tanto é que você pega aí nos filmes, né, de super-herói, tem os vilões e tem os mocinhos, né? Os super-heróis, mas todos têm dons, todos têm superpoderes, só que os vilões usam para o mal, e os mocinhos usam para o bem. Assim somos nós, todos nós temos os nossos dons, todos nasceram com dons. Só que alguns usam para o bem e outros usam para o mal, né? Que é o nosso mundo de dualidade, o mundo que a gente veio para aprender, até inclusive a saber distinguir entre os dois polos e escolher os polos, né? Ou escolher onde a gente onde ressoa mais com a nossa alma, com a nossa sensibilidade, né? Com a nossa sintonia. E aí, muitas vezes eu refleti, né? Poxa, a gente já acessou tanta coisa, e a gente falava, as pessoas não escutavam, e aí a gente acabava passando por maluco, foi isolado e tal. Qual a finalidade, né? Então a gente deveria ter ficado quieto, não deveria ter falado nada. Só que hoje eu penso assim que naquela época, naquele momento, talvez essa atitude foi necessária porque ali a gente estava lançando a sementinha. E a semente assim do questionamento, né? Dos questionamentos que nós fizemos para irmos descobrindo as coisas que a gente descobriu. E apesar de naquele momento ninguém acreditar, a gente lançou ali uma sementinha do questionamento, um sementinho da dúvida. E hoje, muitas das coisas que foram consideradas teorias de conspiração, as coisas estão se comprovando, porque tem muita coisa aí aparecendo agora, né? Então, eu acho que naquele momento, até esse comportamento, apesar de a gente saber que, não, cada um tem o seu tempo, teve lá a sua finalidade, serviu para alguma coisa, né? Não só para causar conflito e separação, né? Tanto é que hoje a maioria das pessoas conseguiu se reequilibrar, né? Das pessoas que estão no caminho do despertar, já conseguem conviver sem conflito com assim, principalmente o núcleo familiar de amizade que não pensa igual, né? Que pensa diferente e que não acredita em nada. E aí, a respeito disso, também me veio um outro insight, né? Assim, que às vezes, em muitos períodos, assim, muita gente com quem eu conversei, às vezes ficava chateada, falava, poxa, fico preocupada, né? Porque as pessoas que eu amo não estão percebendo certas manipulações, as coisas que estão acontecendo e estão entrando nas narrativas e tal. E aí eu parei para pensar assim, a gente conhece essas pessoas, né? As pessoas que a gente ama e a gente convive e a gente conhece. E nós sabemos que são pessoas que têm um bom coração, que têm honestidade, que têm amorosidade, que têm compaixão. Então talvez elas não precisem acessar as coisas que nós tivemos que acessar. Talvez nós precisássemos mais do que elas, né? Talvez porque a gente precisasse trabalhar mais o ego, trabalhar mais o nosso temperamento. Nessa época, muitas pessoas se identificaram com a energia índigo e acabaram entrando numa linha de rebeldia, de conflito, de confronto. E era um trabalho que precisava ser feito. Eu mesma, nessa época, né, tinha essa coisa, né, do índigo de querer quebrar paradigma, de querer debater, mas aí até eu entender que não era esse o caminho. Então, hoje eu entendo que cada um tem o seu caminho.
E nem todo mundo vai precisar acessar todas as informações que a gente acessou e mais, né? Porque a gente sabe, sei lá, um centésimo do que acontece realmente, né? Tem muito mais coisa envolvida e até de uma certa forma é um você não acessar algumas coisas é até uma forma sei lá, de proteção. Talvez quem teve que acessar certas coisas, de uma certa forma, foi uma escolha ou talvez um resgate, porque não foi fácil. Algumas coisas que algumas informações foram bem difíceis e pesadas, né? E complicadas de assimilar. Trouxe dor, sofrimento e lógico que a verdade realmente liberta, né? Você entender o contexto das coisas que estão acontecendo é libertador, apesar do processo ter sido difícil. Mas nem todo mundo talvez tenha que passar por esse processo. Provavelmente quem passou é quem precisava passar. E outras pessoas que não têm acesso a muitas dessas informações é porque talvez não precisem. E não porque elas não vão fazer o caminho da ascensão, né? E que a gente se preocupa tanto justamente com as pessoas mais próximas, né? Com pais, com filhos, com amigos queridos, né? Com as pessoas dos nossos relacionamentos. E hoje eu entendo que o que a gente tem que entender é se essa pessoa tem condições emocionais para se ligar a uma energia de quinta dimensão, né? Porque a gente ainda está, nós estamos vivendo na terceira dimensão, com problemas da terceira dimensão, com toda essa dualidade, mas algumas pessoas já estão acessando energias mais elevadas, né? Através do quê? Dos sentimentos, do coração, né? Dessa conexão com as energias de amor, de alegria, que é o que eleva a nossa condição e é o que a gente tem que ancorar aqui nesse momento, que é super importante. Justamente espalhar energias que ancorem a luz aqui, para esse momento assim, que está acontecendo muita coisa, muitas revelações vindo, então isso acaba baixando muito a frequência do planeta como um todo. Para quem não entende o que está acontecendo, para quem entende o que está acontecendo, não baixa a frequência. De uma certa forma, a gente, apesar de serem coisas assim não tão boas, ou nada boas, a gente sabe que isso faz parte da limpeza que precisa ser feita, da faxina. Então, é um sinal de que estamos caminhando e estamos caminhando para o desfecho, o que é ótimo. E é o que a gente mais esperava. Então, quando eu falo também das batalhas, essas coisas que estão acontecendo, tudo que está acontecendo, todo esse movimento que está acontecendo no mundo, né, dessa polarização, desses conflitos e da exposição de muitas coisas bem, bem terríveis, né, que a gente vem tendo acesso às informações de controle, de como o mundo é controlado por poucos, né, e que não há benevolência por parte deles nenhuma, não há nenhum interesse, justamente eles manipulam as pessoas querendo parecer que estão cuidando delas, quando na verdade eles estão se aproveitando, né? Elas estão sendo utilizadas para propósitos nada benevolentes. Então, eu acho que quando a gente começa a entender as coisas dessa forma, que cada um tem que tá no lugar onde tem que estar e contribuindo da forma que tem que estar contribuindo, e que nem todos precisam acessar certas coisas e saber de certas verdades, que para eles talvez não vá fazer tanta diferença, que é o que a Márcia sempre fala no canal dela, né, da senhorinha de Cabrobó, que não tem, ela não precisa saber, ela tem já aquela sabedoria que é a principal para ela conseguir, né, ascensionar, né, que é a bondade, que é a pureza. Então,
o fato dela não ter acesso a nenhuma informação não vai fazer diferença. E é isso que a gente tem que entender também, até com relação às pessoas que nos rodeiam, né? E isso traz assim um alívio até. Acho que traz, quando eu tive esse insight, assim, me deu uma tranquilidade, né? Porque a gente acho que se preocupava demais com essas questões, né? E muitas pessoas ficam desesperadas, achando que, ai, como que vai ser? Como que vai ser? Que eu vou e o outro não vai. Então, sabe, a gente tem que respeitar o processo de cada um. E mesmo no mundo que a gente está vivendo, quando eu falo que a gente não pode esperar que todo mundo, que outros lutem por nós. Porque a partir do momento que você acessa o conhecimento, você tem que fazer algum uso desse conhecimento que você acessou. Então, nós tivemos acesso a certas informações porque a gente também ia ter que, de uma certa forma, usar isso para alguma coisa. Então, mas só que assim, são muitas coisas acontecendo é, em diversos setores, né, do planeta. Então, a gente tem que escolher, eu acho que onde a gente pode contribuir mais. Não adianta você querer falar sobre tudo, se envolver em tudo, porque não dá. Né? Tem pessoas que, por exemplo, nem tem a parte do conhecimento espiritual, de nada do que a gente fala, mas está ali fazendo o trabalho dele importante para o lado do bem, fazendo o trabalho dele vamos dizer, na parte da política, ou na parte da saúde, ou na parte da educação, está ali lutando contra os escuros, está lutando contra aquela agenda que a gente sabe que não é para contribuir, né, com o ser humano, muito pelo contrário, uma agenda de dominação, uma agenda de controle. Então, o que importa é que cada um está ali fazendo seu papel e ninguém não é porque conhece a espiritualidade, sabe falar sobre transição, sobre ascensão, que ele é melhor que o outro que não conhece nada disso, mas está lá fazendo o papel dele também, contribuindo aonde ele foi colocado para contribuir. Então, assim, todos têm um papel importante e é isso que a gente precisa tomar consciência e criticar menos, né? Porque fulano fica fazendo, né? Ou porque só está cuidando de alguma coisa, ele está onde ele tem que estar. O outro só fala de espiritualidade, ele está onde ele tem que estar. O outro só fala de medicina, de saúde e daquela coisa, né, que a gente sabe, né, que não pode falar, que, que acabou sendo um dos temas mais polêmicos durante, né, justamente o período do pandêmico lá. Então, e muitas pessoas estão atuando aí nisso, né, para livrar as pessoas de obrigatoriedades e de coisas que não deveriam existir, e outros lutando pela liberdade de expressão. Então, cada um está onde tem que estar. Então, não há um mais importante que o outro, né? Então, é importante que a gente respeite o papel de cada um e que a gente também se posicione e tente pensar onde é que eu posso contribuir, porque eu também faço parte dessa batalha. Eu também faço parte desse processo. A gente não veio aqui a passeio, a gente não está aqui a passeio. A gente escolheu estar aqui nesse momento porque provavelmente a gente tem uma coisa muito importante para fazer. Porque é um momento assim importantíssimo para o nosso planeta, né? Chico Xavier já falava disso há mais de 50 anos atrás e tanta gente já vem falando disso, livros sendo escritos e se você pesquisar bastante, quanta gente que está estudando isso também há décadas e falando desse momento. Então, assim, esse texto me trouxe muitas dessas reflexões para a gente conseguir entender e aceitar o caminho de cada um. E sair um pouco dessa
neurose, desse medo com relação às pessoas que a gente ama, e essa preocupação exacerbada, porque cada um vai estar onde tem que estar e o que vai contar é justamente o que essa pessoa carrega de, de sentimentos bons e saudáveis e que vão contribuir para uma energia mais elevada, mais sutil, independente dela saber ou deixar de saber alguma coisa, né? E que quem tem o conhecimento procure usar de uma forma produtiva para contribuir. Então, se você acha que alguma coisa que você. Eu seleciono as minhas batalhas, tem algumas coisas assim que eu procuro contribuir, divulgando, falando a respeito, dando minha opinião, porque eu acho que é importante, mas eu não falo de tudo que está acontecendo, porque algumas coisas eu acho que a minha atuação ali não vai fazer diferença. Agora, algumas coisas eu acho que vai, porque eu sei que isso vai fazer diferença para algumas pessoas que me ouvem e que estão ao meu redor e que talvez às vezes não estejam percebendo certos movimentos. Então aí eu acho que é importante que eu fale justamente porque se eu conseguir auxiliar uma única pessoa já está ótimo. Então tem algumas questões que eu acho importantes. Então nessas questões eu atuo mais ativamente. Agora outras questões eu já acho que não são questões que eu ou não tenho tanta profundidade para querer me envolver, ou não vou contribuir. Então o que eu quero trazer a reflexão, que a gente pare para pensar, que a gente traga um pouquinho mais de tranquilidade nessas questões que às vezes nos preocupam com relação às pessoas que a gente ama e que hoje eu entendo que a gente tem realmente que conviver em harmonia, em equilíbrio, evitar tocar em assuntos que sejam muito conflitantes, muito sensíveis, porque hoje já não faz diferença, né? A sementinha a gente lançou lá atrás e hoje com tudo que está acontecendo, aí fica, eu acho que se a semente caiu em terra fértil, ela vai germinar, vai brotar e vai trazer o conhecimento para aquela pessoa. Para quem não precisa passar por isso, não vai, ela vai simplesmente fazer um caminho de uma forma mais suave, porque provavelmente até ela tem esse merecimento, né? Porque ela não, como a senhorinha de Cabrobó, ela não precisa desse tipo de informação e ela vai fazer o processo dela tranquilamente. Então não é porque às vezes as pessoas acham, porque fala-se muito, né? Porque é desperto, porque esse é desperto, porque o outro não é desperto. Será? Será? Às vezes o que passou pelo processo de despertar é porque realmente precisava daquilo para conseguir acordar e enxergar as coisas. Diferente daquele que não vai precisar disso. Então não tem um melhor que o outro, não. Tá todo mundo fazendo o seu caminho onde tem que fazer, no lugar onde tem que fazer e com a mesma importância. Não tem um melhor que o outro, um mais importante que o outro, né? Até quem está atrapalhando está ajudando, porque os que estão atrapalhando demais são os que estão ajudando a expor mais o que precisa ser visto. Então, às vezes a gente até está julgando algumas coisas erradas. Dizem que a gente vai se surpreender muito, coisa que, com relação até a, a pessoas que a gente achava que eram do mal e que estavam ali justamente para fazer aquele papel para meio que infiltrado, né? E pessoas que a gente achava super do bem que não são. Aliás, muitas máscaras já caíram. Muitas pessoas para mim que eu achava, né? Já cheguei a admirar hoje, pelo amor de Deus, né? A máscara já caiu assim, e de não ter, de ter sido
decepcionante, mas enfim, graças a Deus, né? Que a gente fica, pelo menos a verdade realmente é o melhor caminho, né? Você deixa de ser manipulado. E é isso então, que a gente faça sempre essa reflexão para evitar tanto condenação, né? O julgamento a gente vai fazer para pegar os fatos, analisar e ter a conclusão a respeito daquilo, mas às vezes a gente é meio precipitado, a gente não tem todos os fatos para poder ter uma conclusão, né? Então, que é importante que a gente faça o caminho e escolha as batalhas que a gente realmente precisa atuar, mas aquilo que ressoa com o nosso coração e que a gente sinta, ó, aqui eu vou contribuir, eu posso fazer isso, que vai trazer algo produtivo. E cada um no seu caminho, cada um no seu tempo, né, na sua velocidade, porque todos nós aqui somos importantes para esse momento, para esse processo incrível que nós estamos passando agora, né? E então é isso. Vamos ter coragem e fé, porque a coisa está bem movimentada e eu acho que nós estamos bem próximos do momento que a gente tanto esperava e para o qual a gente trabalhou e foi preparado, né? E estamos torcendo aí para que venha, né, novas energias, uma nova terra, um planeta de mais amor, mais justiça e que com muito trabalho, sim, né? Porque trabalho é digno, né? É o que nos motiva, é o que nos fortalece, mas com os trabalho no que a gente realmente tem aptidão, no que a gente ama e no que a gente vai poder contribuir de uma forma melhor para o planeta como um todo. Então ficam essas reflexões e eu aguardo vocês no próximo texto. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.